Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, tão conhecido esse versículo que diz: E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, nós te agradecemos. Te louvamos porque a tua igreja está aqui reunida para passar de um ano para o outro na tua presença. E nós queremos meditar um pouco na tua palavra sobre o ide, e que tu pediste à tua igreja ir por todo o mundo ensinar as nações. Que possamos entender essa verdade e encarnar essa verdade e praticar essa verdade. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, estaremos falando ao longo do ano 2022, se permitir o Senhor, todos por uma vida mais missional. Queridos irmãos, a nação de Israel, ela falhou na sua chamada e na sua tarefa missional de atrair as nações de então para crer no Deus único e verdadeiro. E a igreja precisa analisar e tirar as lições necessárias para obtermos os princípios que venham nortear a vida de cada crente, para que a igreja hoje, ela não venha cair nos mesmos erros da nação de Israel, e assim venhamos também falhar na missão dada à igreja em ser uma igreja missional. Existe uma ordem, há um compromisso missional dado por Jesus Cristo à sua igreja. Foi Jesus que disse: ide por todo o mundo e pregai, e anunciai, e fazei discípulo. Uma igreja missional se distingue de uma igreja missionária na questão que a igreja missionária muitas vezes tem a sua visão apenas ou voltada muitas vezes só além fronteiras, enquanto uma igreja missional, ela tenta sensibilizar toda a sua membresia, todos os departamentos da igreja, não só para além fronteiras, mas para o outro lado da rua. Missional significa adotar uma postura de ser um missionário na sua casa, na sua rua, entre a vizinhança, no seu bairro, na sua escola, no local onde você trabalha, no local onde você vive, enfim, em todos os lugares do teu dia a dia, você precisa ser um missionário. Isso é ter vida missional. Quando falamos em igreja missional, nós referimos ao povo de Deus sobre a terra, profundamente comprometido com a missão de Deus em todos os aspectos em relação ao ser humano. Missional é o termo utilizado para caracterizar a igreja que estrutura suas prioridades com base no compromisso com anunciar o Evangelho e também na formação de discípulos de Cristo, isso em todo aspecto, no aspecto espiritual, no aspecto social, no aspecto emocional e no servir ao Senhor com produtividade de frutos. Quando nós falamos em todos ter uma vida mais missional, nós estamos falando que todo crente precisa ser produtivo, que todo crente precisa frutificar. Foi Jesus que disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi
a vós e nomeeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Vida missional é vida frutífera, vida missional é vida produtiva no reino de Deus. Uma vida missional se refere a uma vida cheia de frutos que venham glorificar ao Senhor. Cristo deu uma responsabilidade missional a todos os crentes. Você, meu irmão, daqui do púlpito, lá atrás na galeria, lá atrás aqui na nave do templo, todos receberam uma responsabilidade missional. Enquanto Deus usa muitos meios para realizar os seus propósitos, a igreja, cada crente, eu e você, sempre seremos o agente primário, central, para a realização do plano divino, para a evangelização de todos os povos. O DNA de cada crente, o DNA de uma igreja saudável, o DNA de um crente saudável é medido ou avaliado pela capacidade do envolvimento que cada um tem em se envolver na sublime tarefa missional ou missionária dada por Deus ao seu povo. Essa tarefa não pode ser desenvolvida pelos governos da terra. A tarefa missional não pode ser executada pelos anjos. A tarefa missional não poderá ser realizada por homens e mulheres que não foram perdoados e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas essa tarefa missional só pode ser realizada por homens e mulheres que foram perdoados pelo sangue de Cristo, redimidos, salvos e têm a certeza da salvação da sua alma. Precisamos fazer uma análise criteriosa. Que tipo de igreja nós somos? Nós precisamos parar, e nada melhor do que no último dia do ano e começar o novo ano fazendo uma análise criteriosa. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente você é, meu irmão? Como tem sido o seu envolvimento no desempenho da tarefa missional que Deus tem dado à igreja de fazer discípulo em todos os lugares, em toda rua, em todo local onde você convive? Até que ponto você tem frutificado para que a obra de Deus alcance seus objetivos e o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vida, através dos teus atos? Jesus disse: eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto glorifique a meu Pai que está nos céus. A produtividade da nossa vida no reino de Deus, será que tem sido salutar? A produtividade dos teus frutos tem sido excelente? Tem sido realmente frutos que venham magnificar e glorificar o nome do Senhor? A sua vida missional tem alcançado o objetivo e você tem sido um fazedor de diferença aonde você vive, aonde você mora, aonde você convive, com a ordem dada por Jesus Cristo de ir por todo o mundo e fazer discípulo, e com a descida do Espírito Santo, dando poder, dando capacitação para o seu povo. Os crentes primitivos, eles conseguiram fazer com que o Evangelho viesse a alastrar-se rapidamente em todos os lugares, porque foram homens cheios do Espírito Santo, e aonde eles chegavam, alguma coisa acontecia. Quando esses homens que foram cheios do Espírito Santo chegaram em Tessalônica, o povo dizia: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E o que o povo está dizendo de nós crentes hoje? O que eles estão falando da tua vida?
Será que a tua vida tem sido missional? Será que a tua vida tem sido uma vida entregue e dedicada ao Senhor para a salvação das pessoas? Essa era a realidade do que acontecia onde os crentes chegavam na igreja primitiva. As pessoas onde eles chegavam, pessoas eram transformadas e maravilhas aconteciam todos os dias. Os crentes viviam cheios do poder do Espírito Santo. E hoje, como estamos diante dessa realidade? Será que há um clamor na tua alma por vidas, por paixão por almas? Ou você está indiferente com respeito aos perdidos da terra? Vida missional é vida comprometida com a missão de Deus, e a missão de Deus é salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os apóstolos tinham simplesmente o papel ou a tarefa de testemunhar, e eles não podiam fazer nada menos do que dizer de maneira vibrante o que eles tinham vivido e visto. E eles falavam, a Bíblia diz em Atos 4:33, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Querida igreja aqui presente, também João capítulo 1 João 1:3 diz, o que era desde o princípio, e eles estão dizendo, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Eles estão dizendo que aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram e viram, é o que eles estavam falando, é o que eles estavam anunciando. É isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossos cultos, para que você possa ver a glória, sentir a glória, receber essa glória, esse poder, e aquilo que você está vendo, você possa falar, você possa testificar das maravilhas dos céus, e que você possa ouvir a palavra, porque eles diziam, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos é o que nós testificamos, e que você possa ver a glória de Deus e ouvir a palavra de Deus para testificar para esse mundo que Jesus é a solução. Toda a ação da igreja primitiva era vibrante, era uma ação missional comprometida com a frutificação. Cada grupo de pessoas alcançada e transformada pelo poder do Evangelho era designada como participante da missão de Deus, e eles tinham a responsabilidade de levar essa mensagem de salvação a todos os povos do mundo. Nós vemos que todo o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, é um movimento empolgante, contagiante, de muita bravura dos apóstolos, dos discípulos, dos crentes da igreja primitiva, em proclamar Jesus para todas as pessoas. Aonde eles chegavam, as cidades eram revolucionadas, as vilas eram alvoroçadas, porque havia no coração deles uma chama de anunciar Jesus para todos. E essa chama, ela não pode parar de arder no coração de quem é de Jesus. E você é de Jesus. A igreja primitiva realizava esta missão com dedicação. Eles discipulavam os novos crentes para que os mesmos fossem bem edificados, para que os mesmos viessem viver firme na esperança da volta de Cristo, e eles viessem ter força para enfrentar e suportar a perseguição tanto da religião estatal
como do Estado, do império. Como cristão, nós precisamos ter a verdadeira compreensão da importância missional da igreja em todas partes do mundo. Querida igreja de Blumenau, eu quero dizer que missão não pode ficar de fora de um crente salvo. Uma vida missional é uma vida onde você chega, você quer falar de Jesus, pois sem missão não existiria igreja e nem mesmo os cristãos. Portanto, uma igreja sem missão não é verdadeiramente a igreja de Cristo. Sendo assim, um cristão sem missão, sem se envolver numa vida missional, não é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que é parecido com Jesus, que deixa essa chama arder no seu coração, e onde ele chega, ele quer anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. O trabalho missional é a verdadeira ação missionária da igreja no mundo. Meus queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite, ter uma vida missional ou uma vida envolvida com missões, com a missão de Deus, com o propósito de Deus para esse mundo de salvação, não é um acessório opcional para uns poucos de crentes ungidos, mas é o fundamento básico de quem somos em Cristo e por que nós estamos em Cristo. Todo aquele que está ligado na oliveira verdadeira, todo aquele que está ligado em Cristo, ele vai ter o seu coração apaixonado por Cristo, ele vai realmente ser testemunha viva e proclamadora e um verdadeiro testemunha das grandezas de Deus. O propósito mais nobre, mais enriquecedor e significativo que alguém possa ter na vida é viver para cumprir a missão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos. Foi Jesus, não foi Herodes, não foi o imperador Nero e nenhum dos imperadores, não foi nenhum grande que habitou nessa terra ou pisou por essa terra, mas foi o próprio Jesus que disse: ide e pregai o evangelho, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a palavra de Deus, foi Jesus que disse, que realmente nós deveríamos ir. A palavra de Deus também diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ou cada crente, não pode ficar indiferente com os povos sem Cristo. A igreja não pode ficar indiferente com aquele que está do outro lado da rua, sem Cristo. Você não pode ficar indiferente com o teu vizinho de porta, com o teu vizinho do outro lado da tua casa, do lado direito, esquerdo, atrás, na frente. Você não pode ficar indiferente. Você precisa orar pelos perdidos da terra. E os perdidos da terra podem começar ao lado da tua casa, ou deixa-me ser mais pontual ainda. Os perdidos da terra podem estar dentro da tua casa. Se tem alguém desviado, se tem alguém que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ali é um campo missionário. E quem sabe o campo missionário começa dentro da sua casa. E dentro da sua casa você tem que ter uma vida missional. E vida missional é você ser parecido com Cristo dentro da sua casa. Como que um filho de Deus pode se dizer seguidor de Jesus Cristo se ele não tem nenhum interesse pela salvação dos povos deste mundo? Como você pode dizer ser seguidor de Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus, se há perdidos dentro da tua casa e você não se importa em orar, em clamar, em chorar,
em jejuar, em dar exemplo, para que essa vida venha a ser ganha para Cristo. Como pode uma igreja local, como pode um crente dizer fiel seguidor de Cristo, se ele não coloca no centro das suas atividades a busca daqueles que estão desviados, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão sem Deus? A igreja do Senhor Jesus Cristo é definida por igreja missional, pois ela é composta por aqueles que foram ganhos por Cristo, para a salvação, e eles foram ganhos através, sem dúvida, da evangelização de alguém. Alguém teve uma vida missionária, alguém teve uma vida missional, e esta vida missional de alguém alcançou você. Você foi alcançado por alguém, você foi alcançado por alguém que falou de Jesus, por alguém que chorou por você, por alguém que jejuou por você, por alguém que discipulou você, por alguém que deu a mão para você dar os primeiros passos. Alguém pagou um preço evangelístico para que você firmasse os teus pés na igreja, na casa do Senhor. E agora você vai ser indiferente com aqueles que estão perdidos. Alguém ajudou você e você está ajudando quem? Todos os crentes têm como missão a tremenda responsabilidade de conquistar muitos outros para Cristo. E esse é o tema, todos por uma vida missional, é todos envolvidos para conquistar vidas para Cristo. Se cada crente não for missional em sua vida diária de viver, em seus compromissos como discípulo de Cristo, não tem como ele alegar, ele não tem o direito de dizer que ele é um cristão genuíno, que pertence a uma igreja genuína de Jesus Cristo, se ele está indiferente. Lamentamos verificar que nos últimos anos tem acontecido uma queda no compromisso da membresia com respeito à missão da igreja dada por Jesus. Jesus deu uma missão à igreja, uma missão a cada crente: ide e fazei discípulo. Esta é a missão primordial. Se a igreja perder esta visão, se a igreja perder esse alvo, esse objetivo, a igreja vai ser uma tragédia. Hoje nós temos os crentes que se identificam ou que são classificados como desigrejados. Tem aqueles crentes que se identificam como os liberais. Tem aqueles crentes que se identificam os críticos. Na mente desses se tem percebido que a missão bíblica tem sido redefinida em termos humanísticos. Para muitos, o evangelismo é substituído por diálogo, e vivem com uma pauta sociopolítica muito distante do propósito missionário ou missional dado por Cristo à sua igreja. Está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A minha oração é que Deus possa abrir o entendimento, que pelo Espírito Santo o entendimento de cada crente venha estar aberto, para que ele possa entender que todos receberam um talento, todos receberam uma missão, e você precisa compreender as Escrituras. Que Deus tenha misericórdia, que abra o entendimento de todos para compreenderem a palavra de Deus. A pergunta que cada crente que está aqui nesta noite, e aqueles que estão a nos ouvir, cada crente, cada cristão tem que fazer para si mesmo. Não é se ter uma vida missional é para mim, ou se missões deveria fazer parte do meu dia a dia. Mas em vez disso,
qual é a minha parte na igreja? Qual é a minha parte em missões? Já que eu sou crente, já que eu fui abençoado pelo trabalho missional de alguém, já que eu fui alcançado por Cristo, qual é a minha parte no corpo de Cristo? Meus irmãos, cada crente precisa desenvolver a sua tarefa missional nessa terra. O desenvolvimento missional na vida de cada crente é um mandamento para a igreja obedecer com fervor, com uma vida incendiada, com o coração quebrantado, com uma mente aberta e um desejo agigantado dentro da sua alma para cumprir a ordem de Cristo com forte paixão. Que você possa ter paixão pelos perdidos da terra, assim como Jesus tinha paixão. Jesus, aonde ele chegava, ele chorava pelo povo, ele olhava para as cidades e chorava pelas cidades. Que você possa chorar pela tua rua, que você possa chorar pela tua casa, que você possa chorar pelos teus vizinhos que ainda não têm Cristo, que você possa chorar pelo teu bairro, que você possa chorar pelo teu bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, em resposta do grande amor de Deus, que deu o seu Filho para nos resgatar e perdoar cada cristão em todos os tempos e em todos os lugares e em todas as culturas. Ele tem o privilégio e a responsabilidade de ser um cristão atuante nesta grande comissão, realizando um trabalho missional com gratidão e com muita dedicação. Cada crente precisa ter mais gratidão na sua alma, porque é um salvo, porque é um crente, porque se você não fosse crente, quem sabe muitos de nós já estaríamos no inferno, você já estaria lamentando como aquele rico que foi para o inferno, não porque ele era rico, mas porque rejeitou a Cristo, e lá ele tentava pedir para pelo menos alguém molhar algo para que ele pudesse amenizar a dor que ele vinha sentindo. Meus queridos irmãos, se você não fosse crente, você quem sabe já estaria no inferno, ou estaria na sarjeta, perdido, sem Deus, sem sentido na vida, mas a sua vida foi transformada. Deus pegou você, fez de você um homem, uma mulher cheio da graça, e você tem que ter uma vida de gratidão. Gratidão porque tem Cristo na vida, gratidão por ser um assembleiano, gratidão porque o Espírito Santo pode ser derramado de maneira muito maior na tua vida do que você imagina. Estamos vivendo dias complexos, dias complicados no que tange a missão da igreja, porque muitos crentes estão diluindo o seu ímpeto de amor pela evangelização. Muitos estão diminuindo o seu ímpeto de evangelizar, de falar de Jesus. Mas você não pode deixar essa chama apagar. Temos a consciência clara que toda membresia de uma igreja local necessita ter a visão correta da missão da igreja, para que assim nós possamos colher resultados positivos, e a grande comissão dada por Cristo possa cada vez realmente atingir o alvo que Jesus planejou para a igreja. Eu sei que se o pastor, se eu, se a liderança aqui presente, se os demais pastores dessa igreja, ou os pastores das demais igrejas, se nós não estivermos compromisso com a missão de Cristo dada à igreja, será uma tragédia anunciada de improdutividade e de desvio do compromisso que o mestre deu à igreja. É de fundamental importância que todos os departamentos da igreja, seja das crianças até a terceira idade, que todos venham estar integrados com a tarefa missional dada pelo mestre. Cada departamento tem um alvo, não é só para se reunir em alguns aspectos sociais, mas cada departamento tem que ter um objetivo: conquistar vidas para Cristo. É trágico saber que para uma parcela de membros
ter vida missional, se envolver com missões, é assunto que se diz respeito estritamente ao departamento de missões ou de quem tem chamada específica para ir além fronteiras. Não, ter vida missional não é somente para poucos ungidos ou quem tem chamada específica. Ter vida missional é uma chamada para todos os crentes, porque todo crente recebeu pelo menos um talento da parte do Senhor. A grande missão da igreja sempre foi e sempre será ganhar vidas para Cristo, mais do que entretenimento ou qualquer outra atividade que seja. Os nossos membros precisam viver a sua vida e na sua vida ter na sua agenda de maneira muito séria o envolvimento com a missão de levar Jesus a todos os povos da terra. Uma das verdades mais maravilhosas das Escrituras é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele escolheu compartilhar a missão que estava no seu coração, comigo e com você. A missão compartilhada de Deus é uma só: levar o Evangelho a todos os povos, porque Deus amou a todos. A chamada missionária da igreja abrange a todos, independente do seu dom, independente das suas habilidades. A Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. Você pode ter concluído muitos cursos, você pode ter um alto grau acadêmico, você pode ter grande iluminação espiritual, você pode conhecer todas as visões e profecias de Daniel, você pode entender de capa de começo ao fim o livro profético de Apocalipse e dar todas as explicações sobre esse livro. Você pode até impressionar e maravilhar as pessoas com seu conhecimento bíblico e secular. Entretanto, você só será sábio aos olhos de Deus se você ganhar almas para Cristo. Meus irmãos, existe somente uma razão pela qual a igreja permanece nesse mundo perverso, nesse mundo conturbado, nesse mundo dominado pelo pecado. Só existe uma razão da igreja estar aqui na terra: para glorificar a Deus e ganhar almas para Jesus. Jesus Cristo deu uma missão para a igreja cumprir. E nós não temos dúvida que é muito triste, é chocante ver a igreja falhando em cumprir o propósito, o plano do Mestre para a vida da igreja no seu dia a dia, que é fazer discípulos. É muito alto o preço da derrota que a igreja tem que enfrentar, se no dia a dia a mesma se afastar da sua missão, da sua essência. A igreja tem uma essência missional: levar Jesus do outro lado da rua, levar Jesus a todos os povos. Não basta a igreja criar um departamento de missões. A igreja deve existir para ser totalmente uma missão em cada departamento, em cada vida. Todos precisam viver uma vida missional, todos necessitam compreender que testemunhar de Jesus é uma tarefa não só do púlpito, é uma tarefa do púlpito à porta, através do seu testemunho, através das suas atitudes, através do seu linguajar, através das suas ações, através daquilo que você digita, através daquilo que você vê, através daquilo que você fala, através daquilo que você pratica. Você precisa entender que você precisa glorificar o nome do Senhor. O que precisamos ver são pessoas comuns, pessoas normais, pessoas simples, fazendo coisas extraordinárias para Deus, através da sua voluntariedade em ser um canal de bênção e um instrumento nas mãos do Mestre. Ter vida missional, meu querido irmão, preste atenção: ter vida missional é ser parecido com Jesus.
O crente que tem uma vida missional parecida com Cristo não tem o que temer. Sim, apenas ele precisa permitir que sua vida seja incendiada pelo poder do Espírito Santo, para ele ser um canal vibrante de boas novas de salvação neste mundo perdido. Cada crente comprometido com uma vida missional vai verificar que ele não está sozinho nessa jornada, mas receberá todo o apoio, receberá toda a capacitação, receberá todo o impulso, uma orientação divina para realmente falar das boas novas de Cristo. Vida missional é ser parecido com Jesus. Jesus, aonde andava, aonde ele chegava, ele falava do amor de Deus aos perdidos. Havia compaixão no coração de Jesus. Ser parecido com Jesus é você ter compaixão pelos perdidos. Os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristão na cidade de Antioquia. Sabe por que eles foram chamados de cristão pela primeira vez? Porque o pessoal, o povo de Antioquia olhava para os discípulos e viam neles reflexo de Jesus. Eles agiam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles oravam como Jesus, eles caminhavam como Jesus, eles sentiam amor pelos perdidos da terra como Jesus. Então, vida missional é uma vida parecida com Cristo, é uma vida de produtividade, é uma vida de intimidade com o Mestre. Eu termino dizendo: o Novo Testamento é rico em exemplos missionais. Essa tarefa missional foi passada por muita gente até chegar até nós. Começou no Calvário, teve um início vibrante no Pentecoste, passou pelos apóstolos, passou pelos discípulos, por muita gente que seus nomes foram registrados no Novo Testamento, mas também por muita gente que o seu nome não foi registrado. Esta palavra, esta chama, esse poder, esta unção foi passando pelos séculos e milênios e chegou até os nossos pioneiros, chegou até Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles tinham uma vida missional. Daniel Berg, ele mesmo sem falar direito português, mas ele saía de casa em casa, dizendo: Jesus é bom, Deus é bom, e Deus tem salvação para você. Ele saía testemunhando de Jesus. Isso é ter vida missional. Ter vida missional é o que Daniel Berg fazia, mesmo no hospital, quase morrendo. Mas quando ele sentia-se um pouco melhor, antes da sua morte, ele ia em quarto dizer: Jesus é bom e Deus tem salvação para você. Isso é ter vida missional. Ter vida missional é fazer o que André Bernardino fez, assim que ele foi curado lá no Rio de Janeiro, assim que ele entendeu o Evangelho, ele deixou essa chama arder em seu coração, e ele disse para Gunnar Wingre, para Daniel Berg, para Paulo Leivas Macalão: deixe eu voltar para a minha terra, para Santa Catarina, porque eu preciso falar disso que Jesus fez na minha vida. E aqui ele chegou na cidade de Itajaí, e no dia 15 de março de 31, ele fez o primeiro culto, sem, quem sabe, muita pregação, tendo todos os requisitos homiléticos, mas ele pregava que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus batizava. E assim, meus queridos irmãos, isso é ter vida missional. Depois de André Bernardino, o Evangelho foi passando por outra geração, chegou na geração de Micaliche, de Marchione, de Ariel Gonçalves, de Satiro Loureiro, de Arthur Montanha, de Antônio Lemos, de Nirto dos Santos, e esse Evangelho chegou até eles, e eles com bravura
falavam de Jesus, orientavam, ensinavam a igreja. Por fim, esta palavra que queima, essa palavra que transforma, chegou até a nossa geração. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com a palavra que nós ouvimos? Vamos fracassar? Vamos deixar essa vida missional de lado? Vamos deixar de ser parecido com Jesus? Não, absolutamente não. A vida missional é para todos nós que estamos aqui nessa noite. O tempo desses nobres gigantes da fé já passou, já se foi, e eles cumpriram a missão com determinação, com bravura, com graça, com poder. Mas agora é o meu tempo, agora é o teu tempo, agora é o nosso tempo, e nós não podemos deixar cair o bastão, nós não podemos desanimar. Nós precisamos passar esse legado para uma outra geração que está vindo, com poder, com força, com graça e com muita unção. Meus queridos, Pedro teve uma vida missional. A vida missional de Pedro foi com a graça de Deus. No dia do Pentecostes ele levanta-se e prega uma palavra, e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Estevão teve sua vida missional, cheio de perseguição, uma plateia enfurecida, querendo matá-lo. Mas ele levanta diante da plateia e prega um sermão sobre Jesus. Isso custou a sua vida, mas foi a sua missão. Ele não desanimou. João, o apóstolo, teve a sua vida missional. Ele diz: por causa da palavra de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, eu fui exilado à ilha de Patmos. Mas ele não deixou o legado cair. Ele não deixou essa chama se apagar. Ele foi exilado por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Paulo desenvolvia a sua vida missional em todos os lugares. Ele sentia esse desejo arder no seu coração, e ele dizia: eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Paulo, aonde chegava, ele ficava inquieto. Ele chegou em Éfeso e não sabia como pregar, porque ali havia também muita perseguição e muita ignorância espiritual. Mas ele andando, via deuses, e o pessoal adorando deuses de todo tipo, mas tinha uma placa ali: ao Deus desconhecido. Ele disse: é essa brecha que eu vou entrar. Gente, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço. É o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o Deus que veio para salvar. E houve um alvoroço, mas ele tinha vida missional, ele não podia ficar quieto. Lá em Éfeso, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias aconteceram em Éfeso, e ali maravilhas aconteceram. Ele chegou na cidade de Filipos, lá eles apanharam, eles foram presos, a cadeia foi arrebentada, mas aonde Paulo chegava, ele se inquietava em ficar quieto. Ele não podia ficar quieto, ele tinha uma chama que ardia no seu coração: eu preciso falar de Jesus. Vida missional é o que aconteceu com Lídia. Lídia abriu a sua casa para receber Paulo e os demais crentes, porque ela aceitou a Cristo e ela começou a ter uma vida missional. Filipe anunciava Cristo com muito fervor e sinais e milagres em Samaria. Aonde Filipe chegava, ele não era, quem sabe, um grande pregador, mas Deus começou a usar eles com sinais, com maravilhas, porque ele tinha uma chama de anunciar a Jesus. Vida missional é o que Dorcas fazia. Dorcas desenvolvia a sua vida missional costurando roupas para as viúvas de Jope. Isso é vida missional.
Vida missional é ter uma atitude de ajudar alguém. Ananias desenvolveu a sua vida missional orando por Paulo e dando as primeiras instruções da jornada em Cristo para o grande Paulo. Paulo era um monstro, era um intelectual, mas ele passou pela mão de um crente simples, a mão de Ananias, que até estava com medo de chegar perto de Paulo, mas Jesus disse: vai, pode ir, fala do meu nome, fala do meu amor para esse. Meus irmãos, vida missional é o que Barnabé tinha. Barnabé desenvolveu a sua vida missional, ensinando, discipulando, orientando, aconselhando a igreja, aconselhando e ajudando Paulo, visitando igreja por igreja. Ter vida missional é você desenvolver o amor que Deus colocou no seu coração, você desenvolver para alcançar alguém. Meus queridos, vida missional fala de produtividade, de frutificação, de ser parecido com Cristo. 2022, todos nós sendo mais parecido com Cristo, todos por uma vida mais missional. Eu quero terminar dizendo que se 2022 você for mais parecido com Jesus, há esperança para a tua rua, há esperança para a tua casa, há esperança para o teu bairro, há esperança para essa cidade, há esperança para o nosso estado, há esperança para o nosso Brasil. Se você for mais parecido com Cristo, o que está faltando na vida de muitos crentes é ser parecido com Jesus, e você foi chamado, você foi vocacionado para ser parecido com Jesus. Foi o mestre que disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então você foi nomeado, você é privilegiado, porque você foi escolhido. Você foi escolhido entre os milhares, milhões e bilhões que existem no mundo. Deus nomeou você, Deus escolheu você para dar fruto, para ser parecido com Ele. E o que você vai fazer com a mensagem que você recebeu? Você recebeu pelo menos um talento. Você não pode dizer: pastor, eu não recebi talento nenhum. Se você dizer que não recebeu talento nenhum, você está chamando Jesus de mentiroso, porque pelo menos um talento você recebeu, e você precisa desenvolver esse talento que você recebeu. Seja parecido com Jesus.